Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, louvado seja o nosso Deus, que mais uma vez nós podemos nos reunir aqui com a Hora Nazarena, uma devocional da Igreja Nazareno Tauá, para abençoar a sua vida, sua família, aqueles que estão à sua volta. E nós louvamos ao Senhor porque Ele tem nos dado esta condição de juntos estarmos durante todo este tempo, todo esse período, engrandecendo o nome do Senhor por aquilo que nós estamos ouvindo e aprendendo nos nossos devocionais. Devocionais esses que a gente pretende continuar, mesmo que a partir da semana que vem nós pretendemos começar a fazer novamente os nossos cultos presenciais. Nós vamos fazer uma circular, voltado só para esse fim, para estar passando para os irmãos as diretrizes a quais nós vamos tomar nesse período para que possamos ter os nossos cultos presenciais. Hoje, mais uma vez, nós vamos estar meditando num texto da Palavra do Senhor, a qual tem nos abençoado muito. Fica no Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Vamos ler junto a Palavra de Deus? Vai nos dizer o seguinte: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Amém? Cada um dos 4 evangelistas, eles buscaram uma maneira bem simples para poder iniciar os seus escritos. De uma forma bem compacta, prevista, de fato, que pudesse trazer a claridade dessa mensagem, da mensagem da palavra de Deus. Mateus, ele pega a genealogia de Abraão para mostrar que Cristo é o Messias enviado, aquele que os israelitas deveriam esperar. Então ele faz toda a genealogia de Abraão até chegar em Cristo. Marcos, ele vai direto nos escritos do profeta João Batista, ou na história de João Batista. Então ele apresenta Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Lucas mostra o milagre do nascimento virginal de Jesus. Então nesse nascimento virginal mostra que ele não teve nenhum contato humano para que ele pudesse nascer, sendo ele assim um homem teocrata, ou seja, o único que tem de fato nasceu homem, mas que era divino. Então esse ser, podemos dizer assim, com as duas naturezas, a humana e a divina, até outro, vamos dizer dessa maneira. E o último, que é o Evangelho de João. João, ele traz uma maneira bem especial de mostrar o início do seu evangelho. Ele vai buscar antes da fundação do mundo para provar que Jesus Cristo era Deus. Então ele começa literalmente mostrando algo bem interessante. Ele fala: no princípio era o Verbo. Então ele está apontando a Cristo no princípio, antes de todas as coisas, mostrando que ele, o homem, o Deus Todo-Poderoso, que estava no princípio de tudo, que construiu tudo, que fez tudo, o poder criativo de Deus, não apenas para fazer o céu, não apenas para fazer a terra, mas todo o universo. Então tudo que vai se descobrindo ao longo dos anos, ele vai mostrar, João destaca claramente ter sido realizado por Deus, então, ou por Cristo. É a maior afirmação que nós temos dessa clara ação de que a criação foi algo divino, que algo que veio de Deus e que Cristo estava na criação. Então ele começa a descrever a Cristo na criação, mas João ele vai um pouco mais quando ele traz a claridade de que esse Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, criou o universo, tudo que nele existe, todas as galáxias, todas as estrelas, aquele que colocou o firmamento, aquele que fez com que a água pudesse produzir e realizar e separar. Ali ele cria os animais, ele cria o homem, ele cria todas as coisas. Mas esse Deus, a expressão de João claramente é que este ser sobrenatural, ele
tem um poder extraordinário de se tornar uma criatura. Ninguém poderia imaginar um Deus todo-poderoso, o Criador de todas as coisas, sendo criatura. Então ele vai além daquilo que o homem poderia pensar em humildade, em humilhação. Então o Criador se torna criatura. Como criatura, ele se põe tentado. Como toda criatura, como todo homem que é tentado, ele também é tentado. Então ele passa ali 40 dias no deserto sendo tentado com as mesmas provações, tão semelhantes àquelas que os homens mais desejam. Então ele é tentado a respeito da fama, ele é tentado a respeito do poder, ele é tentado a respeito da fome, os maiores sentimentos que o homem pode ter, ele é tentado e não pega. Então esse Deus todo-poderoso que se torna o homem, se torna criatura, depois ele se torna por si próprio tentado e não é tentado. Agora aquele que tinha poder sobre a morte, ele se coloca debaixo da morte. Então Jesus Cristo a si mesmo, podemos dizer assim, se coloca debaixo do poder da morte e vence a morte. E depois então de tudo isso, então nós vamos entender que o Evangelho de João vai falar desse Deus todo-poderoso que tem o domínio sobre o mar, que tem o domínio sobre a criação, que tem o domínio sobre o tempo, porque Jesus Cristo estava fora do tempo, mas quando ele entra na nossa dimensão, então ele passa a ter, né, toda a vivência dentro do cromo. Ele que era onipotente, agora está de certa maneira, pelos seus próprios desejos, dentro da limitação humana. Ele que era onisciente, ele está dentro dessa limitação humana. Ele que é o Todo-Poderoso, ele está dentro desse fator. Não que ele tenha perdido esses atributos, mas agora ele toma as limitações humanas. E principalmente essa do tempo, né, de ter uma data para nascer, ele que era eterno, e uma data para morrer. Então, tudo isso ele faz, mostrando ser Deus homem. E como Deus homem, ele vive nessa terra, e a última missão de Cristo literalmente foi vencer a morte, aquilo que atormentava, né? A gente vai ver que Jesus Cristo ele vai lidar com a morte, não apenas com a morte dele, mas com a morte das pessoas a quais ele faz reviver. E não há um cenário, né, mais perfeito para a gente entender essa humanidade de Cristo quando ele lidar literalmente com a morte de Lázaro. Ali ele chora, ali ele se contrista como qualquer homem, mas ele vence a morte. E a sua palavra é: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim jamais morrerá. Então que nós possamos ter essa ideia que João nos apresenta, o Deus homem, desde a fundação do mundo, mas ele nos apresenta o Deus homem, morto e ressuscitado. E este homem que ressuscitou é o mesmo que um dia voltará para buscar a sua igreja. Então que Deus nos abençoe e que nós possamos viver essa mesma expectativa que João descreve na sua palavra, no início do seu evangelho, quando ele fala: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então ele vai nos descrever: nada do que existe foi feito sem ele. E a última expressão que ele usa para literalmente trazer essa criação, ele fala: o mundo jazia em trevas, não é isso? Mas ele é a luz do mundo. Então ele prevalece sobre as trevas, sendo ele Deus e homem. A paz do Senhor, irmãos. Que o Senhor nos abençoe nesse dia de hoje. Que o Senhor nos abençoe durante essa semana. Lembramos que amanhã nós teremos o nosso culto no lar e você é o nosso convidado. Se você quiser participar do culto no lar, mande um WhatsApp aí para mim e a gente vai mandar um link para você, para que você possa acessar e participar conosco. Esta é a Hora Nazarena, uma devocional da Igreja do Nazareno do Tauá, para abençoar a sua vida
a minha vida, as nossas vidas e todos aqueles que no Senhor confia. Até amanhã. Fique com Deus.